Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ouvir nem ver esse vídeo, mas eu estou aqui hoje voltando, né? Depois de bem um mês sem postar, quase um mês. Houve alguns imprevistos, né? Eu tive que cuidar da minha irmã que estava aqui, ela foi cirurgiada de pedra em vesícula. Então eu estive aqui, ela passou aqui um mês, né? E eu estive cuidando, então tinha muitas coisas para fazer, tinha mais pessoas em casa, então não dava para gravar, entendeu, pessoal? Mas eu estou aqui novamente com vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz de Cristo? Eu estou bem, com a graça de Deus. E eu peço a Deus que vocês também estejam bem, estejam prósperos, abençoados, com saúde, certo? E muito obrigado por estar aqui comigo, por estar inscrito nesse canal. E você ainda que não é inscrito, eu peço que você se inscreva, certo? Ative o sininho para você receber as notificações. Então, pessoal, hoje eu quero trazer aqui para a nossa meditação a palavra de Deus que se encontra em 2 Reis. 2 Reis, o capítulo é 13. Eu vou ler a partir do versículo 14. Pega aí sua Bíblia. Vai lá, pega sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia não, pega aí o seu celular. Eu sei que se encontra no livro de Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 14, certo? Então eu vou ler aqui para você meditar. Então vamos ler. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: Abra a janela que dá para o leste e atirar a flecha, né? O arco. O rei o fez e Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Querido, o que eu vejo aqui? Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta de Deus. Eliseu era aquele homem que recebeu uma unção dobrada de Elias. Eliseu era um jovem que trabalhava com gados, trabalhava no campo. E quando Elias foi arrebatado, ele estava lá naquele momento e ele disse: Eu só peço ao Senhor uma porção dobrada do teu espírito. Ele pediu isso a Elias. E Elias, na hora de subir, derramou sobre ele a porção dobrada 2 vezes sobre Eliseu. E aí Elias é arrebatado e Eliseu fica no lugar de Elias. E Eliseu era um profeta. Era um profeta muito usado por Deus. Era ele quem trazia as mensagens de Deus para as nações. Ele era uma pessoa guerreira. Ele era um homem cheio de dons, ele profetizava, ele curava, né? Ele fez um dia o machado flutuar, um machado que caiu na água, e ele fez o machado flutuar. Ele era um homem totalmente voltado para as coisas de Deus. E aqui essa passagem fala que ele adoeceu. E o que eu acho interessante é que ele, mesmo enfermo, mesmo doente, aqui a palavra de Deus fala que essa doença que tinha cometido ele era a mesma doença da qual ele iria morrer. Ou seja, mesmo que eu e você sejamos servos de Deus, trabalhemos no reino de Deus, vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai ter que partir, não é verdade? E isso independe de qual seja a doença, de qual seja a morte. Mas o que eu acho interessante é que mesmo ele aqui enfermo, ele estava preocupado em fazer as coisas de Deus. Mesmo enfermo, ele ainda estava dando instruções para o rei da Síria, né? Da Síria, Jesus? Não. Ele estava dando a instrução aqui sobre esse rei, né? A gente tem que ler direitinho, pessoal, para não se enganchar. Ou seja, ele estava dando instrução para o rei vencer, né? Os aramaques, né? Aquele pessoal que vinha
para enfrentar os arameus em Afec, né? Então ele estava dando instrução a esse rei para que ele pudesse vencer a esses pessoal que vinha enfrentar o reino, né? E mesmo assim ele estava preocupado, Eliseu estava preocupado em dar instruções. Muitas das vezes quando a gente está enfermo, a gente só quer ficar no nosso lugar, deitadinho, né, ali. Imagine ele que estava com uma doença que iria levar à morte, mas mesmo assim ele estava preocupado em fazer o reino de Deus crescer, ele estava preocupado em ajudar o próximo, e ele deu uma instrução para esse rei, e falou para ele, vamos ler de novo, o rei fez, Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Então, gente, era verdade, que eu estava lendo, né? Era contra a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. E ele deu uma instrução para esse rei, ele mandou ele pegar essa flecha e golpear o chão. E o rei só golpeou 3 vezes, ele poderia ter golpeado mais vezes. Quantas vezes eu e você temos a oportunidade de ter as bênçãos de Deus nas nossas mãos e por medo ou talvez por não querer receber instruções, ou talvez por covardia, ou talvez por não crermos, nós não adquirimos totalmente a bênção de Deus, nós não vamos mais fundo, nós não procuramos a buscar mais com convicção, nós não procuramos a batalhar mais aquele propósito. E foi o que aconteceu com esse rei. Eliseu mandou ele golpear o chão com a flecha, e ele poderia ter golpeado muitas das vezes, 5 a 6 vezes, ele só golpeou 3 vezes. E por conta disso, a palavra de Deus fala que Eliseu ficou chateado com ele, irado com ele, e disse: você poderia ter golpeado umas 5 a 6 vezes. Você só golpeou 3 vezes, pois agora você só vai vencer 3 vezes. E isso é o que chama atenção. Ele não recebeu a instrução totalmente do profeta. Eu creio aqui que ele não quis golpear mais vezes. Eu não sei se ele estava duvidando. Eu não sei se ele estava achando que só 3 vezes era o suficiente. Mas com as coisas de Deus é por completo. E Eliseu aqui reclamou com ele, disse a ele que ele poderia ter golpeado mais umas 5 a 6 vezes. E ele só fez 3 vezes. Então ele só ia receber 3 vitórias. E quantas vezes, gente, eu e você não estamos recebendo a instrução de Deus e confiando e entrando de cabeça e mergulhando de cabeça e indo a fundo na promessa de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida, naquilo que Deus tem para a minha vida. Muitas das vezes a gente não estamos confiando totalmente no propósito de Deus, no chamado de Deus, na instrução de Deus, e por isso não somos vencedores totalmente. Muitas das vezes as pessoas dizem: ah, eu não fui curado totalmente, eu recebi uma cura, mas não foi totalmente. Eu estou aqui levando a vida, né? Estou aqui com a graça de Deus. Mas será que você confiou totalmente? Será que você se derramou totalmente? Será que você desceu totalmente dos pés do Senhor? É isso que eu quero trazer para mim, para a sua vida. Será que eu tenho buscado Deus no mais profundo do íntimo do coração? Será que eu tenho confiado na palavra de Deus totalmente, de me lançar na promessa dele para receber a bênção, para receber a vitória para a minha vida? Então a palavra de Deus fala que Eliseu ficou irado com esse homem, com esse rei. E disse: pois você só vai receber 3 vitórias. Você não vai receber mais do que 3. Porque você poderia ter golpeado de 5 a 6 vezes. Lá vem as moscas, pessoal, novamente, perturbando. Você poderia ter golpeado de 5 a 6 vezes para que você fosse vitorioso. Olha, Eliseu era um homem tão usado por Deus que eu vou ler um pouquinho aqui mais na frente. Olha só, pessoal. Então Eliseu morreu. Aqui eu já estou no 20, no versículo 20. Então Eliseu morreu. Depois disso, né, que ele falou para esse rei, aí a palavra de Deus fala que então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Eles ficaram com medo, jogaram esse corpo desse homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Olha só. Será que esse homem de Deus não tinha uma unção tremenda, gente? Quando esse cadáver entrou aqui, que jogaram ele no túmulo do Eliseu já morto, quando entrou no túmulo de Eliseu, esse homem se levantou, a palavra de Deus fala que o cadáver se levantou, teve vida de novo e se levantou. Será que esse homem não era usado por Deus? Não tinha uma unção tremenda sobre Eliseu? Ele tinha a porção dobrada de Elias, gente.
Tá muito calor. Ele tinha a porção dobrada de Elias. A porção dobrada do espírito de Elias. É porque tudo na vida tem um fim. Aqui era o tempo dele partir, né? Mas mesmo depois de morto, ele ainda estava fazendo pessoas viver. Você olha só que unção tinha esse homem. Então esse rei não recebeu essas instruções totalmente. Poderia ter confiado mais, né? Poderia ter confiado mais para ser vitorioso. Então que eu e você venhamos confiar plenamente no poder de Deus. E quando Deus nos der uma instrução para fazer, que eu e você venhamos fazer de total acordo. Que eu e você venhamos mergulhar profundamente na palavra de Deus. Confiar plenamente no poder de Deus. Para que nós possamos ter vitória. Não se encontra mais nos dias de hoje um homem como o Eliseu, como Elias. Pode até ainda ter, né? Eu não vou dizer que não tenha. Mas é tão difícil encontrar um servo de Deus tão cheio da unção. Mas será que é impossível isso? Não é impossível. Se eu e você dedicarmos na presença de Deus, se eu e você buscarmos na presença de Deus, se eu e você confiarmos totalmente na presença de Deus, nós também seremos cheios da presença de Deus. Nós também teremos unção, nós teremos virtude, nós poderemos colocar a mão nos enfermos e eles serão curados. Nós poderemos profetizar, porque na própria palavra de Deus fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não estava isento de cair em pecado, ele não estava isento de não pecar, ele era sujeito. Mas ele orou e por 3 anos, eu creio que foi 3 anos, não choveu sobre a terra. E depois ele orou e choveu. Ele orou e choveu. Então eu e você também podemos ter essa unção, gente. Eu e você somos escolhidos por Deus para levar a palavra ao necessitado. Eu e você fomos chamados para profetizar para as nações. Eu e você fomos chamados para crer plenamente no poder de Deus. Para orar pelas pessoas, orar pelos enfermos. Para estar diante do Senhor. Para levar a palavra do Senhor aos carentes, aos necessitados, aos quebrantados de espírito. Eu e você fomos chamados para levar a palavra do Senhor. De graça recebeste, de graça dai. Alguém um dia pregou para você se converter, não foi? Ou você ouviu no rádio, ou você ouviu na TV, ou alguém orou por você, mas você ouviu alguém falar de Jesus. Então eu e você também temos esse chamado. Um dia alguém pregou para mim, não é verdade? Um dia alguém falou para mim, eu não quis ouvir de imediato, eu fazia chacota, mas depois um dia Deus tocou no meu coração plenamente. Olha, eu gostava muito de ir para as festas naquela época, de dançar nas discotecas, se chamava discoteca. Eu não podia ver uma radiola, era radiola, hein, gente? Eu não podia ver uma radiola ligada, que eu já ia para dançar. Mas quando eu estava ali em meio àquela dança, algo falava dentro de mim. Você não é para estar aqui. Isso me incomodava, gente. Se você morrer aqui, você vai para o inferno. Isso me incomodava tanto a ponto de eu sair ali daquele ambiente. Eu não entendia naquele momento. Mas hoje eu entendo que era o Espírito Santo de Deus me incomodando para mim não estar mais ali, naquele local. Então Deus fala conosco. Ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Ele já nos via desde o ventre da nossa mãe, assim como Ele disse para Jeremias. Ele disse, Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Então, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já sabe o que eu e você vamos ser. Ele já sabe o que nós vamos fazer. Ele já tem aquele chamado lá específico para cada um, desde o ventre da nossa mãe. Então, Ele vai te encontrar, viu? Ele vai te achar. Se você tem um chamado de Deus, Ele vai te encontrar. Ele vai te achar. Para te usar aqui na terra. Então, que essa palavra fique em nossos corações. O nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus de bênção. É um Deus que cura. É um Deus que liberta. É um Deus que nos prepara e leva para o céu. Que você fique com essa mensagem, tá certo, meu querido, minha querida? Guarda essa palavra. Que da próxima vez, se você receber a instrução de Deus, você vá a fundo, não faça como esse rei, que só jogou 3 vezes a flecha e só ia ter 3 vitórias contra o rei da Síria. Contra o rei da Síria não, ele era
era contra o rei, eu esqueci agora a cidade, mas vocês já sabem que eu já preguei aí no início. Então, pessoal, que eu e você possamos confiar plenamente no Deus poderoso, tá certo? Então, vou pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações aí, hein? Quando eu postar o vídeo novamente, você vai ser notificado. Não saia do canal, pessoal, fica aí firme e forte, certo? Se você quiser compartilhar o vídeo, eu agradeço. Se você quiser comentar também, vai me ajudar, certo? E que a gente possa fazer esse canal crescer com a graça de Deus. Porque tem pessoas, gente, que precisam ouvir uma palavra. Às vezes a pessoa não tem como ir na igreja, às vezes a pessoa está passando uma enfermidade. E se você falar para ela aí, você postar esse vídeo aí para ela ver, ela vai ouvir uma mensagem de Deus. E eu oro por você que está me ouvindo, que você tenha ficado no canal, certo? Logo depois eu vou ver se eu posto mais algumas coisas, né, sobre nossos trabalhos manuais. E que você fique com a graça de Deus. Um abraço, a paz do Senhor. Tenha um bom dia na paz de Cristo. Tchau.